Olá pessoal, estamos aqui para mais uma escola bíblica e mais um domingo. Estamos aprendendo um pouco sobre a vida de Paulo. Hoje chegamos à lição de número 10, 7 de junho de 2020. O nosso tema é a resistência às heresias. É o nosso tema de hoje. O nosso texto básico da nossa lição se encontra em 1 Coríntios capítulo 2, os versículos 6 até o 16, que diz assim: Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para as que amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Deus abençoe a sua palavra. Esse é o nosso texto básico, 1 Coríntios capítulo 2, versos 6 até o 16, resistência às heresias. O que nós destacamos aqui, o finalzinho do versículo 16, que diz: mas nós temos a mente de Cristo, um dos princípios para vencermos as heresias deste mundo. Observando essa lição de hoje, podemos observar que um dos méritos do apóstolo Paulo foi tirar o cristianismo do casulo do judaísmo e torná-lo uma fé universal. Paulo foi escolhido para essa missão e ele lutou fortemente com os que queriam judaizar o evangelho. E aí nós encontramos em outro texto bíblico que traz essa afirmação em Atos capítulo 15, os versos de 1 ao 3, diz assim: Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo dito, Paulo e Barnabé, não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversa dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Destacamos o finalzinho do versículo 3 aqui: passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Para vencermos as heresias, nós não podemos ficar preso ao sistema, ficar preso às coisas, ou tentar colocar coisas no lugar de Jesus. E aí nós podemos ver esse texto que as pessoas elas estavam tentando fazer exatamente isso. Nós muitas das vezes fazemos e agimos dessa forma. Tentamos dar um empurrãozinho, parece, para Deus, uma ajudinha para Deus, mas sabemos que nada disso funciona. A palavra ela confronta isso. E aí o versículo 3 encerra dizendo que passaram pela Fenícia, Samaria, contando a conversão dos gentios. Ou seja,
eles se tornaram uma nova criatura, uma nova pessoa e davam grande alegria a todos os irmãos. Por que eles davam grande alegria a todos os irmãos? Porque eles estavam seguindo a Jesus. Eles não seguiam um sistema, eles não seguiam a coisas, eles não colocavam objetos ou nada no lugar de Jesus. Jesus era o centro realmente da vida deles. Porque hoje nós podemos observar que qualquer olhar fora da ótica bíblica está errado. Por isso é oportuno hoje ver a postura que o apóstolo Paulo teve diante das heresias e aprendermos, tirarmos muitas lições para as nossas vidas hoje. E aí o primeiro ponto da nossa lição, ele vai falar sobre o problema com os judaizantes. O que acontece aqui? O Evangelho, ele nasceu no judaísmo, mas rompeu com ele em Atos capítulo 15, exatamente como nós vimos anteriormente. As pessoas começavam a viver diante de situações. Alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. O que está acontecendo? Eles estavam colocando meios que nós sabemos que todos nós podemos ter livre acesso, ou temos livre acesso ao Pai. Então, o grande problema dos judaizantes está exatamente neste ponto aqui. Os judaizantes queriam torná-lo uma seita, insistiram e perseguiram Paulo por toda a sua vida. E eles fizeram um estrago doutrinário nas igrejas da Galácia, conforme nós vemos em Gálatas, capítulo 3, versículo 3. Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabais agora pela carne? É um alerta que Paulo faz. Você começou pelo Espírito e agora estão dando razão ou estão vivendo pela carne? Não é assim que muitas vezes acontece? Nós sabemos que somos chamados para vivermos pelo Espírito, vivermos para Deus, mas muitas vezes queremos viver o nosso eu, a nossa vontade própria. E aí está a grande questão ou o grande problema dos judaizantes. E nós podemos observar hoje também estão tentando fazer isso com o Evangelho. Muitos usam símbolos e outras coisas mais. Isso é muito perigoso. Pode levar as pessoas a esquecerem-se que a salvação é somente através de Jesus. E que o verdadeiro povo de Deus é a igreja. Deus não tem dois povos. O povo de Deus é quem crê em Jesus como único e suficiente Salvador. Quem não crê em Jesus está condenado. Olha o que diz Atos 4, 11 e 12. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Uma referência a Jesus. Ele, pedra, que foi rejeitada por vós. Os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, base. E aí no versículo 12, Lucas arremata: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Essa é a realidade que nós aprendemos da palavra de Deus. Não podemos varrer a cruz para debaixo do tapete. Essa é a realidade que nós encontramos aqui. Ela é central à nossa fé. O único Cristo digno de fé é o que foi crucificado e venceu a cruz. Nós encontramos esta realidade da palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Essa é a certeza que nós podemos ter da palavra, o poder de Deus. A cruz é o símbolo de vitória para o povo de Deus. E não tem outra forma, outro meio de se chegar ao Pai. Somos filhos da cruz e não da lei. A salvação não vem da lei, mas vem pela graça de Jesus. A palavra de Deus diz em Efésios 2, 8 e 9: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então essa é a realidade. A grande dificuldade dos judaizantes é entender isso. Infelizmente muitas pessoas hoje acabam tentando também querer viver dessa forma. E o segundo ponto fala sobre o gnosticismo, um movimento esotérico. O que acontece aqui?
O movimento gnosticismo era um movimento esotérico que ensinava a salvação por gnosis, ou o conhecimento. Escritos antigos nos mostram Simão, um homem chamado Mago, que ele era um gnóstico. Nós podemos ver aqui Atos 8 e 9, e versículos adiante. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Então nós podemos aqui estar observando exatamente o que estava acontecendo, e acontece em nossos dias hoje. As pessoas começam a dar ideias a essas circunstâncias aqui, gnosticismo, movimento esotérico. As pessoas parecem que acham bonito e colocam essas coisas no lugar de Jesus Cristo. Aí Paulo afirma que o verdadeiro ministério, o verdadeiro mistério é o verdadeiro conhecimento de Cristo Jesus. Para os chamados gnósticos, Cristo não morrera na cruz. A mensagem da cruz, porém, é central no ensino de Paulo. Ele vê a sabedoria gnóstica como falsa e ele corrige então aquele povo. 1 Timóteo 6, 20 e 21, ele diz: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviam da fé. A graça seja contigo. Amém. Ele dá um alerta, não só para Timóteo, mas para mim e para você hoje, para nós tomarmos o devido cuidado, porque o gnosticismo ele vem tomando conta do coração das pessoas, substituindo Deus. A ciência tentando substituir Deus. Então aqui fica uma lição para cada um de nós. Só há um Cristo crucificado, ressurreto, que está assentado à direita do Pai, regendo o mundo, dirigindo o mundo, controlando o mundo. O Deus que sabe, o Deus que vê todas as coisas. É impossível fugir disso, porque o terceiro ponto da nossa lição vai mostrar exatamente isso. A grande intervenção de Deus na história. Qual foi a grande intervenção de Deus na história? Exatamente em Gálatas capítulo 4, versículo 4, fala que Jesus veio na plenitude dos tempos, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, ou seja, Jesus Cristo, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então nós podemos observar aqui que mais tarde alguém dirá que ele é esse clímax da revelação, como nós podemos encontrar em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, ou seja, Jesus Cristo, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então você não precisa sair atrás de gnomos, de homens, ou seja lá, do que for. Você precisa ouvir a voz de Jesus, através da palavra dele revelada. Em Jesus, Deus fez a sua mais espetacular intervenção na história. E aí, Paulo declarou em Colossenses 3:11, Cristo é tudo em todos. Ou seja, é a expressão máxima da imagem de Deus. Imagem ou espelho. Jesus é a face de Deus. Vê-lo é ver o Pai. João testificou isso no capítulo 14, versículos 8 e 9. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então Jesus traz aqui uma espécie de correção. Essa ideia era determinante na teologia de Paulo e ele não abria mão desse princípio. Nada era maior do que Jesus. Esse era e esse é também o antídoto contra as heresias hoje. As heresias atuais mostram um Cristo insuficiente, parece insuficiente. Porém, precisamos recuperar a centralidade da pessoa de Jesus Cristo na vida da igreja dele. Não podemos esquecer desse princípio. A igreja é dele. Foi comprada pelo seu próprio sangue.
Portanto, hoje, pastores, líderes não são donos da igreja. De forma alguma, precisamos pregar e ensinar simplesmente que Jesus é o Rei que vive e reina para todo sempre. Comprou a igreja com seu próprio sangue. Deu a vida para nos salvar. Essa é a certeza que nós podemos ter da palavra de Deus para vencermos todo tipo de heresias. São muitas que aparecem hoje. E a gente precisa estar centrado, então, na Bíblia, na palavra de Deus, para vencermos todos esses males. Porque a palavra de Deus, ela tem todas as respostas para as nossas vidas. Todas as nossas indagações, nós encontramos a resposta na palavra de Deus. E aí concluímos, então, o nosso estudo para pensar e agir da seguinte forma. O antídoto às heresias é uma cristologia forte. Para vencermos as heresias, é mostrar Cristo. Se a pessoa e a obra de Jesus são bem enfatizadas, a igreja está vacinada. Se perder Jesus de vista, a igreja corre risco. Amarremos nossas igrejas à cruz de Cristo. Ele venceu por mim e por você. E a gente precisa então estar centrado em Jesus. A mensagem da igreja é cristocêntrica. Cristo é o centro de tudo e de todos. A igreja é um evento cristológico, ou seja, está em Cristo. Seu carro-chefe não é o louvor, nem o pregador, nem sua eclesiologia. Cristo é a razão de ser da igreja. O carro-chefe. Cristo é a razão de ser da igreja. Como vencer as heresias hoje? Exatamente olhando para essas verdades da palavra de Deus. Então, meu amado, não olhe para coisas, olhe para a cruz, olhe para Cristo. Às vezes você tem enfrentado tantas situações difíceis exatamente porque está esquecendo desse princípio hoje da palavra de Deus. Às vezes nós vivemos tantas circunstâncias adversas exatamente porque nós estamos esquecendo que precisamos olhar para a cruz, para Jesus. Ele é o foco, Ele é o centro, não é o homem. Diferente de muitas pregações hoje. Então é algo para você pensar e é algo para você praticar constantemente. E assim venceremos todas as heresias, todas as mentiras que muitas vezes são usadas em nome de Deus, usando a Bíblia. Então vencemos tudo isso através de Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. Vamos orar? Ó Deus e Pai, nós te damos graças porque o Senhor nos deu a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, Deus. Nessa 10ª lição da revista Palavra e Vida, grandes ensinamentos, Pai, nós temos tirados para as nossas vidas, lições práticas no viver diário. Por isso, ó Deus, nos ensina como igreja a vencermos as mentiras, as heresias, ó Deus, impostas nesse tempo, Pai. Onde muitas pessoas, usando o Teu nome, usando até a Bíblia, erroneamente, têm ensinado um evangelho falso, que não é a Tua Palavra, Pai. Por isso nós te pedimos, dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento, Pai, para vivermos segundo a Tua vontade, segundo o Teu propósito. E o que o Senhor deseja para nós é que tomemos a nossa cruz e sigamos ao Senhor. Muito obrigado, Pai. No nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, tenha um bom domingo, que a paz de Cristo reine no seu lar em todos os dias da sua vida.